nós temos uma mãe. Nós temos uma mãe. Como eu falava no início, saber que no Calvário das nossas vidas, esta mãe está presente e nos sustenta. E esse cuidado de Nossa Senhora para conosco não é de hoje. Não é repassando e refletindo, rezando, desde aquele momento do anúncio do anjo, do anúncio do arcanjo São Gabriel à Santíssima Virgem, que Nossa Senhora então diz o seu sim, o seu fiat, o seu faça-se. E ali ela empenha toda a sua vida no projeto de Deus. Ali a vida de Nossa Senhora está toda entregue, toda empenhada no plano da salvação. São Luís Maria Grião de Montfort vai dizer, foi por uma mulher, foi por ela, foi por Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. E é por ela também que ele reinará nos corações. É por meio da Santíssima Virgem Maria. É isso que nós temos visto, não é? Numa nação que tem se levantado, numa nação que tem rezado o rosário, e aqui atenção, não apenas por 40 dias, rezar por 40 dias já é grandiosíssimo. Bendito seja Deus por cada um, que ao longo de 40 dias batalhou na oração da madrugada. Mas em Fátima, Nossa Senhora diz o quê? Rezar todos os dias. E eu falo e tenho insistido, uma nação que despertou para rezar, não pode voltar a adormecer. Não pode baixar a guarda. Concordam comigo, sim ou não? Sim. É um apelo dela, rezem o terço todos os dias. Nós vamos passar aqui pelas aparições marianas, como por exemplo, quando ela aparece em Lourdes, não é? Quando ela aparece em Lourdes, ali, 1858, e Nossa Senhora está com o seu terço nas mãos. E vai passando as continhas do seu terço, sem mais palavras. Ela está pedindo para que nós rezemos este Santo Rosário. Ainda há pouco, não é? No ano passado, foi renovado o título de Nossa Senhora como Generalíssima do Exército Brasileiro. Nossa Generalíssima, e como toda general, a Simone tem enfatizado bastante nisso, ela precisa ter uma arma na batalha. E a arma de Nossa Senhora, sem dúvida, é o Santo Rosário. Nossa Senhora é muito sábia, e aqui fica uma dica para todos nós, não é? Para cada um de nós nas batalhas. Veja como é bonito. Nossa Senhora não grita. Nossa Senhora não eleva nem o tom da voz, ela não esbraveja, ela entra na batalha, ela entra na luta, mas de maneira muito serena e acertada. Ela que é o martelo dos hereges, ela vai destronando, ela vai destruindo todo o mal, com a força desta oração, com a força da sua comunhão com Deus. Primeira coisa, se você quer destruir os inimigos que estão na sua casa, cuidado. Não será com a voz elevada, não será com os gritos, com confusão. Nossa Senhora, com o rosário. Com o rosário, ela sabe que nós vamos vencer todas as forças infernais. Sabe por quê, gente? Quando você pega o rosário, pega o seu rosário aí. Quando você toma o seu rosário nas mãos, Nossa Senhora está te levando para onde? Você está segurando na mão de Nossa Senhora. E ela está te levando diretamente para o coração do seu filho. O que é que você medita ao longo de todo o rosário, senão na vida de Jesus? Nós não temos que ter medo de nos abandonarmos com confiança a Nossa Senhora. Existe aí, não é? Alguns que falam, não, mas está ofuscando Jesus. Nunca. Quando a mãe pede, como é que a palavra, inclusive, né? A Madre Kelly canta isso, não é? Peça à mãe que o filho... Então a gente vai por Nossa Senhora, peça à mãe que o filho atende. Basta lembrarmos das bodas em Caná, a mulher não chegou à minha hora. Nossa Senhora, com sua docilidade, com sua sabedoria, ela leva adiante aquele projeto e o milagre acontece. Peça à mãe que o filho atende. Nossa Senhora tem um jeito todo particular. Então, quando você toma o rosário, Nossa Senhora está te levando para Jesus. É isso que é o rosário de Nossa Senhora, é meditar na vida de Jesus. É ir configurando-se, então, ao Senhor a cada mistério. E como eu ia dizendo, é bonito ver um povo que por 40 dias se levantou para rezar. Mas olha, mais impressionante, mais impressionada eu fico com um povo que não para. Começar é de muitos. Perseverar até o fim é dos santos. Ontem, quando eu despertava na madrugada, eu olhava para a irmã Maria Joana, eu dizia, como? Não é? Como eles conseguem? 365 dias no ano, ali na madrugada, rezando o rosário de Nossa Senhora. Um povo fiel.
Um povo fiel. 365 dias no ano, sem deixar o rosário cair. Sem deixar o rosário parar. Não foi isso que eu perguntei para a senhora? A força da fé. De uma fidelidade, tomando cafezinho na madrugada, estão dizendo ali. Gente, porque, e aí a transformação, ela de fato, ela vai acontecendo. E eu quero dizer que esse cuidado de Nossa Senhora, o que nós estamos vivendo no Brasil, de fato, é histórico. São peças de um quebra-cabeça que estão se montando. Nós ainda não conseguimos ver o todo, mas nós já estamos vendo ali alguns relances e vendo o que está acontecendo nesta nação e desta nação para o mundo, algo extraordinário. Algo extraordinário. Através da oração, através da devoção à Santíssima Virgem, vivendo aquilo que ela pede. E com o rosário, a adoração. Conhecendo a doutrina cristã católica, avançando para águas mais profundas. O que está acontecendo é histórico, isso não é de agora, isso tem um passado, tem uma história. Eu me recordava, veja, 1930, Nossa Senhora, não é? Nós conhecemos então, aí surge a devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, que agora vem com força na nossa nação. Em Campinas, São Paulo, para uma religiosa. Nossa Senhora e Jesus aparecem e confiam a ela a devoção de Nossa Senhora das Lágrimas e é mandado cunhar. O céu pede que uma medalha seja cunhada, a medalha de Nossa Senhora das Lágrimas, e ali é para colocar a inscrição, não é? Livrai a pátria brasileira do erro que a ameaça. E no final, a tradução final ficou, né? Livrai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima. Mas veja, protegei a pátria brasileira, libertai a pátria brasileira do erro que a ameaça. 1930, aqui em Campinas. 1936, nós temos no sertão pernambucano, em Simbres, Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora da Graça. E para aquelas duas meninas que estavam ali, Nossa Senhora então aparece e confia uma mensagem de penitência, de conversão, porque, caso contrário, o Brasil será dominado por um erro terrível, ideologia terrível. Rezem, façam penitência, rezem o rosário, rezem o terço. Façam penitência para que a pátria brasileira seja poupada de um mal terrível. Então, meus queridos, os desafios são muitos. Os desafios são muitos. Eu trouxe aqui essa mensagem de Nossa Senhora, que está presente no movimento sacerdotal mariano. Conhecem o movimento sacerdotal mariano? As mensagens que Nossa Senhora confiou ao mundo através do Padre Gobi, através desse dom de locução interior. E mensagens que estão em profunda comunhão, consonância com aquilo que diz o Evangelho, com aquilo que é o ensino da igreja. E na mensagem de 31 de dezembro de 1992, Nossa Senhora fala dos sinais que acompanharão o fim. Os sinais que acompanharão o fim dos tempos, os sinais que serão dados como prova de que nós caminhamos para um fim. E ela vai dizer: eu quero agora ajudar-vos a compreender os sinais descritos na Sagrada Escritura, que indicam já estar próximo o glorioso retorno do meu filho. O primeiro sinal que Nossa Senhora traz é a difusão dos erros, que levam à perda da fé e à apostasia. A difusão dos erros. Meus irmãos, enquanto nós rezávamos e cantávamos, uma palavra ecoava no meu coração, que é bíblica, não é? Quando o apóstolo vai dizer: não vos deixeis enganar. Não vos deixeis enganar. E eu tenho insistido nisso. Existe todo um sistema montado para nos fazer perecer. Para que nós aprendamos de maneira errada. Tudo aquilo que Deus, inclusive muitas das coisas que Deus nos entregou para o bem, mas que tem sido pervertido e tem sido instrumentalizado para o mal. Não vos deixeis enganar. Atualmente nós vemos aqui, eu quero trazer o relativismo. Não é? Olha o que a palavra vai dizer. Isaías capítulo 5, versículo 20. Se você tem a Bíblia consigo, abre. Isaías 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal.
A confusão que hoje existe acerca daquilo que é a verdade, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Os conceitos que são frequentemente distorcidos para se adequar ao quê? Aos desejos individuais. Se eu tenho uma vida distante daquilo que o Senhor ensinou, e eu vou racionalizar, tentar justificar esses erros, a verdade se tornou então relativa. Uma frase aqui que nós escutamos com tanta frequência, não é? Quem nunca ouviu? Tudo depende de como você enxerga. O que pode ser errado para mim, pode ser certo para você e está tudo bem. Já escutaram isso alguma vez? Olha, se é certo ou errado, isso aí depende. Depende do ponto de vista. Depende, pode ser que para mim é certo, mas para você é errado. E nós vamos levando isso para tudo. Acontece que, se isso aí pode ser aplicado em algumas situações, de fato, eu posso olhar para um prato, né, de camarão, né, irmã Maria Joana? E Maria Joana dizer, nossa, que delícia. E eu já dizer, bom, não acho tão delicioso assim. Mas, sobre as verdades eternas, nós não podemos aplicar isso. Existe um caminho, existe uma verdade absoluta. Inclusive, o Senhor vai dizer no Evangelho, está lá em João 14, não é? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu trouxe aqui a Sagrada Escritura, eu trouxe aqui o Catecismo da Igreja Católica, porque, atenção, cristãos católicos, se vocês não buscarem uma formação sólida, uma formação cristã, uma formação sólida, vocês não vão perceber quando o engano se aproximar e vocês vão se deixar arrastar. Porque muitas vezes nós acreditamos que nós vamos detectar o mal quando ele aparecer, porque quando o demônio aqui lançar as suas insídias, eu vou reconhecer. Não é? Ele vai estar com chifre, tridente, rabo. Ele não se apresenta assim. Mas ele vai se apresentar e Nossa Senhora vai falar sobre isso. Olha, sabe a maneira como o diabo age? Ele vai criar um problema na sua vida. Sem você nem se dar conta, ele vai te levar para um caminho de um problema. E aí, quando aquele problema, então, ele se concretiza, ele se aproxima de novo e diz, eu tenho a solução. Eu tenho a solução. Não é o que nós vemos hoje, quando, por exemplo, o assassinato de crianças inocentes no ventre das suas mães se apresenta como uma solução? E hoje peça para os nossos adolescentes, nossos jovens, comece um diálogo com eles sobre isso. Quase todos estão com a cabeça já doutrinada sobre isso. Porque se apresenta como um direito. Direito de quem? Eu não tenho como discutir nenhum direito se o primeiro direito à vida não for assegurado. O primeiro direito que precisa ser assegurado é o direito à vida. Depois nós vamos falar de todos os outros. Mas se o direito à vida não é assegurado... Santa Teresa de Calcutá falava sobre isso e dizia, como é que eu vou dizer a um irmão que não mate o seu irmão, quando uma mãe pode matar um filho nas suas entranhas, um bebê que está dentro dela? Mas isso já é tão bombardeado, tão defendido na grande mídia, nas novelas, no filme, nas séries. E a conversa ela vem tão distorcida que nós vamos nos deixando arrastar. E eu digo isso porque nos bancos de universidade, quando eu era agredida, violentada na minha fé, tinha muitas situações que eu não encontrava uma resposta, eu precisava correr para casa e consultar e ler a Sagrada Escritura e pesquisar no catecismo e consultar sacerdotes, mestres da vida espiritual, porque eu ficava ali sem encontrar uma saída. E a sensação é essa, que parece que estamos errados. Há uma tentativa, inclusive, né? Nós vemos aí um poder global que vem com toda força para se instalar, e um poder global pede uma moeda global, pede, né, um sistema global, pede uma religião global. Mas nós temos que estar atentos, porque se nós vamos ter uma religião global, e olha que eu ainda posso falar isso hoje aqui, nós não sabemos até quando nós vamos poder falar. A sacrifício de quê? Então, para que nós tenhamos uma só religião, nós vamos precisar sacrificar aquilo que nos distingue. E o que nos distingue enquanto cristãos católicos? Nós cremos que o nosso Deus está vivo e presente na Eucaristia. Sim ou não? Sim. Mas isso nos distingue. Então, nós vamos precisar sacrificar. E toda a luta vai ser em torno de dizer que então já não é mais um sacrifício. A missa já não é um sacrifício. E Nossa Senhora traz isso aqui como um dos sinais. Que esse fim se aproxima, a missa deixa de ser um sacrifício para se tornar então uma ceia, um simbolismo. E os milagres eucarísticos estão aí.
acontecendo sem parar, para dizer: cristãos católicos, não caiam nessa falácia, não caiam nessa mentira. Eu estou vivo, presente no Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. Veja o esforço que se faz para se dizer que é misericórdia. Comungue do jeito que não, você comungue de qualquer jeito. Mas São Paulo vai dizer que comungar sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, comungar então, sem cultivar esse estado de graça, é comungar a sua própria condenação. Mas o discurso, ele vem de tal forma que então são os cristãos católicos os intolerantes. São os cristãos católicos intolerantes. Então, se nós temos guerra, se nós temos discussões, se nós temos... a culpa é dos cristãos católicos. Se preparem, porque o bode expiatório seremos nós. Assim como já aconteceu na história da igreja nos primeiros séculos. O bode expiatório da história serão os cristãos católicos, que nunca estiveram dispostos a matar em nome da fé, mas sempre estiveram dispostos a morrer em nome desta fé. A fé nos faz aceitar, nos faz abraçar inclusive o martírio. Nós estamos dispostos a dar a vida e derramar o nosso sangue em nome desta fé. Sim ou não? É esta a realidade. Nós celebrávamos no último dia, 3 de outubro, os mártires brasileiros. Inclusive, dentre eles, havia, dentre tantos, um leigo, como vocês que aqui estão, se destacou. Mateus Moreira, que teve o seu coração arrancado pelas costas. E morreu dizendo: viva o Santíssimo Sacramento. Viva o Santíssimo Sacramento. Meus irmãos, nós precisamos suplicar à Santíssima Virgem que nos dê uma fé apostólica. E o que é uma fé apostólica, irmã Maria Raquel? É aquela fé que levou os apóstolos a darem a vida por Jesus. Santa Perpétua e Felicidade, também martirizadas. Uma delas que se encontrava grávida e começou na prisão a gemer para dar à luz. E o carcereiro então disse: é você que vai suportar o martírio, se nem para ter essa criança você está suportando a dor. E ela disse: é porque agora sou eu que estou sofrendo. A dor é minha, mas na hora do martírio será Cristo que morrerá em mim. Será Cristo que dará a vida em mim. Ele me dará a força. E de fato abraçou o martírio. Nós precisamos olhar para o céu. Nós temos aí o secularismo que vem com tanta força, que apresenta, essa divisão total. A fé não pode mais iluminar nenhum setor da sociedade. Não. A fé não pode, é proibido. A fé não pode iluminar, nós não podemos falar da nossa fé na escola. Precisa-se retirar os símbolos religiosos, então, das repartições. Por quê? Porque isso é uma agressão. Nós sabemos onde isso vai dar. Ou nós temos uma sociedade marcada profundamente por princípios cristãos religiosos. Ou nós teremos uma sociedade profundamente anticristã. Anticristã. Nós não teremos esse vácuo, esse espaço vazio, ele não ficará vazio. Tire os símbolos religiosos, então. Vamos tirando Deus, então, de toda a sociedade. Você vai viver a sua fé dentro do seu quarto, dentro da sua casa, ou então dentro da igreja, e olhe lá. Nós sabemos onde isso vai dar. Nós não teremos um Estado, se fala muito desse Estado laico. Precisamos estudar aonde esse pseudo-laicismo vai nos levar. Isso é muito sério. E muitos cristãos católicos precisam acordar para essa realidade. Que bonito o que vai acontecer na próxima segunda-feira aos pés do Cristo Redentor. E eu falava isso com a Simone Marqueto. Que
Que acontecimento no meio de tantas ideologias que vêm promovendo essa separação, essa divisão. Um belo, para não dizer o contrário, modelo disso, nós podemos olhar para a França, sucateada. Sucateada. Com as ideias revolucionárias. Século XVIII, Revolução Francesa. E Nossa Senhora apareceu quantas vezes para tentar salvar essa filha primogênita da igreja? Na Rua do Bac, 1830. Quando Nossa Senhora, para Santa Catarina Laborré, aparece e diz: filha, quando tudo parecer perdido, venham aos pés deste altar. Eu estarei ali com vocês. Eu repito essa frase para mim quase que diariamente. Quando tudo parecer perdido, eu estarei lá com vocês. Quando tudo, vamos dizer isso juntos? Quando tudo parecer perdido, eu estarei lá com vocês. Vamos aplaudir Nossa Senhora, ela é linda demais. E ela vai dizer mais: venham sempre aos pés deste altar. E é claro, ela não se refere exclusivamente ao altar da Rua do Bac, não. Mas ao altar onde o corpo e o sangue de Jesus, onde o sacrifício é realizado todos os dias. Venham aos pés deste altar e aqui as graças serão abundantes. E Nossa Senhora entrega uma poderosíssima arma, a medalha milagrosa. Você está aí com a sua medalha consigo agora? A medalha milagrosa. Vamos nos utilizar de todos os sacramentais que Nossa Senhora nos deu. Eu poderia trazer muitos testemunhos aqui da medalha milagrosa. Tem um que me marca profundamente. Daquela família dividida há 20 anos, cujo pai não queria ver nenhum filho, não queria ver ninguém, ninguém podia entrar na casa dele. 20 anos. Eu não estou falando de 20 dias, eu estou falando de quanto tempo? 20 anos. E a filha, ouvindo a catequese do irmão Luiz Maria sobre a medalha milagrosa, passou em frente à casa do pai e disse o quê? Mãe, eu não posso entrar aí, mas a senhora pode. Jogou a medalha por cima do muro. No final daquela semana, gente, eu só estou dizendo porque foi ela que escreveu nos contando. No final daquela semana, o pai ligou para o filho mais velho e disse: venham até a minha casa, eu quero rever todos vocês. Pode colocar a medalha milagrosa aí na carteira desses maridos, dentro do travesseiro onde ele reclina a cabeça, também na bolsa aí das mulheres. Não é um amuleto, não. Mas é um ato de fé. Eu creio, foi Nossa Senhora que confiou essa arma espiritual. E eu quero, mãe, pode ser que a minha vida hoje não esteja de acordo com aquilo que é o Evangelho, porque há um mandamento de Nossa Senhora. Vocês sabiam? Nossa Senhora tem um mandamento. Um mandamento. Que ela nos entregou nas bodas em Caná. Qual foi? Fazei tudo o que Ele vos disser. Jesus, esse é o mandamento de Nossa Senhora. Obedeçam o meu filho. Pode ser que a minha vida ainda não esteja em comunhão, mas eu quero. Sabe, eu posso estar falando aqui para muitas pessoas cuja vida ainda não estão de acordo com a palavra de Deus. Ainda não estão de acordo com aquilo que é o ensinamento da igreja. E o quanto isso te faz sofrer, inclusive. São os maus hábitos, são os erros de uma vida. Quantas pessoas que eu encontro que dizem assim: irmã Maria Raquel, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse escutado isso quando eu era jovem, quando eu era mais novo, mais nova. Alegre-se porque você está escutando agora. Alegre-se. E a possibilidade de uma vida nova abre-se para você agora. Por quê? Porque não há caso perdido para Deus. Mas, irmã Maria Raquel, já foram muitos anos no erro. Nada é impossível para Deus. E você tem uma eternidade pela frente. Se você perdeu 30, 40, quem sabe 70 anos. O que são 70 anos perto de uma eternidade que você tem pela frente? Uma vida só não seria o bastante para proclamarmos as maravilhas do Senhor. Por isso Ele nos deu uma eternidade. Ele nos deu uma eternidade pela frente. Você tem uma eternidade pela frente. É por isso que todos os dias nós elevamos as nossas preces pelos agonizantes do dia. Pessoas que vão morrer naquele dia. Porque se ali, naquele último momento, quando aquela última fração de vida que resta,
Aquela pessoa se abre, a graça de Deus naquele último momento, como bom ladrão ali na cruz. Ele se abriu nos instantes finais, foi uma vida inteira de erro. Mas no último minuto da vida ele se abriu. E ele ganhou uma eternidade. Por isso nós podemos dizer, não é tarde, enquanto há vida em você, não é tarde para recomeçar. Não é tarde para recomeçar. Então, eu falava desse relativismo, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E eu vou repetir, perguntem à igreja. Leiam. Quando eu me deparo, esses dias o Padre Christian me deu de presente o catecismo antigo. E eu entro naquela biblioteca lá em casa e eu vejo toda aquela coleção da patrística e tanta. Quando eu vejo os documentos papais, eu digo, Senhor, nem que eu tivesse... Mas se eu vivesse 200 anos, eu não iria conseguir alimentar-me de tudo isso. Mas não tem um assunto da nossa vida que essa senhora de mais de 2000 anos já não tenha se posicionado com tanta experiência. Perguntem à igreja. Não perguntem ao mundo. Vejam como o mundo está. Há muita desorientação, há muita confusão. Há muita confusão, então perguntar à igreja, fundamento. Não é a opinião de alguém, o que é que você pensa sobre isso? Não, eu quero saber o que a igreja diz. Por favor, padre, me diga o que a igreja diz. Aonde está no catecismo da Igreja Católica? Qual o fundamento bíblico para isso aqui? O Monsenhor Jonas já nos dizia há décadas atrás, chegará o tempo que não vai bastar só a Bíblia, não. Vai ter que ter o catecismo do outro lado. Vai ter que estar com o catecismo, porque vai haver uma grande confusão doutrinária. Não é fora, não, também dentro da igreja. O Papa Paulo VI já dizia, a fumaça entrou. A fumaça entrou, inclusive, na igreja. Nós somos igreja, amamos a igreja, estamos em comunhão com o Papa. E precisamos, então, nos alimentar. Aquilo que é a doutrina, aquilo que a igreja há 2000 anos diz e defende. Porque, meus queridos, nós não podemos correr o risco de tomar as nossas decisões, de basear, não é? As nossas decisões em princípios passageiros. Naquilo que a moda está dizendo, porque passa, né? É muito interessante isso. Às vezes na internet a gente vê muito isso. Nessa semana, faça isso que emagrece. Aí daqui a uma semana, não faça isso não que engorda. Faça isso agora. Não é assim que acontece? É impressionante. Faça isso aqui para dormir melhor. Aí daqui a 2 meses, não, isso aqui atrapalhava seu sono. As panela velha que faz comida boa. Mas nós não podemos basear a nossa vida no modismo, naquilo que está sendo, não. Eu preciso de princípios eternos, aquilo que é desde sempre. Eu preciso daquilo, eu preciso de uma palavra que é imutável. Eu não posso tomar uma decisão com base numa palavra que hoje é sim, que amanhã vai ser não. Eu preciso de uma palavra que é imutável. A única palavra imutável é a palavra de Deus. Nós nunca nos arrependeremos de tomar as nossas decisões pautados então nesta palavra, por mais que seja dolorido. E aqui eu posso, de maneira muito, me permitam, com humildade, eu trago aqui, no dia 1º de outubro, eu tive a graça de professar, juntamente com 11 irmãs, os meus votos perpétuos. De subir naquele altar e dizer sim, mais uma vez de renovar esse sim a cada dia. Passaram-se aí 20 anos, desde aquele primeiro encontro com o Senhor. E naquele momento em que eu me prostrava, eu fazia memória da minha infidelidade, das minhas misérias e do quanto o Senhor permaneceu fiel. Do quanto o Senhor permaneceu misericordioso. Do quanto o Senhor foi fiel e é fiel em todas as suas promessas. Muita gente prometeu coisas para mim e descumpriu. Ele não, ele prometeu e cumpriu tudo aquilo que ele prometeu. Mas não foi fácil. Não foi fácil deixar papai e mamãe. Não foi fácil deixar família, deixar o sonho de uma carreira. Não foi fácil deixar um projeto humano, um plano pessoal. Não foi fácil. Mas se não tivesse obedecido àquela palavra, não tocaria as alegrias, as maravilhas e o cumprimento da promessa de Deus hoje. Então não tenha medo. Não tenha medo de mortificar as suas paixões para deixar que Cristo reine.
o relativismo. O surgimento de falsos profetas, Mateus 24. A palavra nos fala do surgimento de falsos profetas, cuidado. Quanto hoje nós vemos, e o tempo já está quase esgotado, eu estou no início. Como, por exemplo, não é? A negação do inferno. A negação do inferno, nós escutamos isso. Pessoas, inclusive, pregando, não, é uma figura de linguagem. Não, Jesus foi enérgico, isso é um ensinamento da igreja. Nossa Senhora em Fátima mostra aos pastorinhos o inferno. A palavra de Deus nos fala dessa realidade. Inclusive, quando o Filho de Deus se manifesta, a palavra vai dizer é para destruir as obras do diabo. Isso é um ensinamento da igreja. Não, inferno, não, isso é coisa de antigamente, isso não é verdade. Demônio, diabo, não para de falar disso. Às vezes eu brinco, né? A gente vive dizendo que a gente está numa batalha espiritual. Então a gente batalha com quem, né? É contra os ursinhos carinhosos e a gente não sabia? Nossa batalha são contra esses seres, espíritos maus espalhados nos ares. É isso que está em Efésios. Nós vamos daqui a pouquinho viver esta adoração e eu vou recordar muito do Padre Rufus, quem fez a experiência com este homem, esse sacerdote exorcista de um carisma particular, já falecido, a gente pode falar à vontade. Um homem de uma santidade, meu Deus, né? Está aí a igreja, quem vai declarar, mas um homem que... A Canção Nova, ele veio muitas vezes, a comunidade Canção Nova, esteve muitas vezes no Instituto Hesed, gente, era impressionante. Se esse homem passasse do lado de lá, dessa cortina aqui, as pessoas que tinham contaminação espiritual deste lado manifestavam. Mas era de um amor e de uma misericórdia. O próprio Jesus que acolhia aquelas pessoas que estavam feridas. Pessoas feridas, ele dizia, o ministério de libertação é o ministério do amor. Da misericórdia, essas pessoas estão machucadas. E libertava essas pessoas com o poder do Espírito, no nome de Jesus. O surgimento de falsos profetas, cuidado. A teologia da prosperidade, não é? A ideia de um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem sofrimento. Não, não é? Deus não, isso aí está sofrendo, está difícil segurar, carregar essa cruz. Não, larga essa cruz, Deus não me quer carregando. Reze. Reze. Procure um bom diretor espiritual. Uma pessoa que de fato seja voz de Deus na sua vida. A secularização que eu falava aqui, as campanhas para a retirada dos símbolos religiosos. A secularização se torna evidente na rejeição da prática religiosa e na tentativa de eliminar a fé cristã da vida pública. E eu volto no que eu dizia que é histórico, segunda-feira. Não é? Nós estarmos ali com as autoridades eclesiásticas, Cardeal Orani, Dom Devaí, tantas outras autoridades da igreja em comunhão com o Papa, não é? Que deu um jeito também de se fazer presente, reconhecendo esse dia histórico também para o Brasil, e com autoridades civis, como a Simone Marquette e tantos outros que estão ali na vida pública, estão ali lutando para que a fé cristã possa iluminar todos os setores da nossa sociedade. E a luta desses homens e mulheres é uma luta muito árdua. Nós precisamos impregnar essa sociedade. O quanto São José Maria Escrivá, não é, suscitava isso. Onde você está? É dentro de um consultório? É dentro de um congresso? É dentro de uma escola? Nós precisamos, sim, levar essa luz. O que nós estamos sofrendo hoje, quantas mães que me procuram e vão dizer, irmã Maria Raquel, não sei o que está acontecendo com meu filho. Eu ensinei, ele fez toda a catequese. Eu ensinei desde cedo a fé. Mãe, quantas horas do dia seu filho passa em casa com você? Quantas horas ele passa na escola? Ele tem acesso às redes sociais? Pronto, numa conversinha ali de 2 minutos, a gente já consegue identificar o que aconteceu. E esse é um processo que não está começando agora. Nós que estamos aqui, nós somos um milagre. Porque a nossa geração já foi uma geração afetada. Esse processo vem aí aqui no Brasil com 50 anos, aos poucos, sucateando todos os setores da nossa sociedade. Nós denunciamos muito a educação, mas não é só a educação, não. Todas as ciências estão se vendendo. Estão abandonando a verdade. De jurista
a médico, a psicólogo, a psiquiatra. E as pessoas estão nisso sem uma consciência. Não é porque são pessoas más, não. É na ignorância. É uma formação há 50 anos. Isso está sendo disseminado, os erros. E a nossa sociedade está entrando em colapso. Está entrando em colapso. É um processo lento e gradual. E se eu não acreditasse tanto na graça de Deus, que superabunda ali onde o pecado abunda, se eu não acreditasse que para Deus nada é impossível, eu diria que não tem jeito, mas com Deus tem jeito. E essa palavra me dá muita força. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E o que Nossa Senhora diz no movimento sacerdotal mariano, com toda a sua elegância, com toda a sua sabedoria, ela diz: fiquem em paz. Fiquem em paz. Porque eu vou me utilizar do próprio, o mal destruirá a si mesmo. Satanás se engolfará com o seu próprio veneno. E não é isso que a gente vê no Calvário? Quando ele pensou que ele tinha vencido, quando ele pensou que ele ia bradar vitória, porque traíram Jesus, esbofetearam Jesus, e agora vão crucificar Jesus, pronto. Satanás estava preparado para declarar a vitória. Acontece que o que ele não sabia, que através daquela cruz, o Senhor estava matando a morte. Porque a verdade é imortal. E alguns, inclusive, que vão meditando sobre aqueles momentos finais, vão dizer que aqueles que passavam ali ao pé da cruz, que começavam a dizer: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desce da cruz. Já era Satanás desesperado, porque começou a entender o projeto, começou a entender que na verdade não era o cristianismo que fracassava, mas era a redenção que acontecia. Chegará um tempo, e o catecismo diz isso, né? A igreja seguirá o caminho do Cristo esposo. A apostasia vem. O anticristo vem. E vai parecer que a igreja de Cristo, a igreja cristã, católica, cuja palavra ele lançou e disse: as portas do inferno jamais prevalecerão, vai parecer aos olhos humanos que ela já não existe mais. Mas ela continuará viva. E assim como Cristo ressuscitou, ela ressurgirá esplêndida. Mas nós passaremos por um caminho de purificação. E o que é preciso agora? Porque já está aí às portas. Nós vamos precisar de uma fé apostólica. Nós vamos precisar das luzes do Espírito Santo, do discernimento do alto, para permanecermos fiéis. Nós vamos precisar dessa sabedoria do alto. Nossa Senhora nos fala ainda do papel dos anjos. Então, nesta batalha, nós vivemos uma grande quaresma de São Miguel. E ela fala isso no dia 29 de setembro de 1994. Ao arcanjo Miguel é confiada a tarefa de conduzir à batalha as multidões dos anjos e dos meus filhos fiéis contra as aguerridas armadas de Satanás, do mal, das forças satânicas e seitas secretas, já organizadas a nível mundial, numa única grande potência para se oporem contra Deus e contra o seu Cristo. Olha o que Nossa Senhora estava já a dizer, 1994. São Miguel intervirá sobretudo para combater o antigo inimigo Lúcifer, que aparecerá na última hora com o poder tenebroso do anticristo. É sua tarefa combatê-lo e vencê-lo, precipitá-lo no seu reino de trevas e de fogo, oferecendo à vossa mãe a corrente. A corrente com que o há de prender. E a chave para fechar a porta do abismo, do qual não poderá mais sair para fazer mal ao mundo. Nós veremos o triunfo do Imaculado Coração de Maria. O que ela diz em Fátima: não tenham medo, porque, por fim, o meu Imaculado
coração triunfará. Esse não é um discurso, não são palavras para sairmos daqui amedrontados, não. Mas Jesus, no Evangelho, o que é que ele faz com seus apóstolos? Olha, o Filho do Homem vai ser traído. Ele não avisa antes. O Filho do Homem vai ser traído, vai ser entregue, vai ser crucificado, vai ser morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ele disse isso 1, 2, 3 vezes. Ele preveniu, ele disse isso aos seus discípulos. Eu estou dizendo isso para que quando acontecer, vocês não esmoreçam, não percam a fé. Mas quando aconteceu, aqueles homens não lembraram de ressurreição nenhuma. Só quem permaneceu lembrando da ressurreição foi quem? Ela. E alguém gritou aqui, João, por quê? Sabe por quê? Porque ele ficou com ela. Senão, ó, ele também tinha dado no pé. Só vai ficar quem ficar com ela. Não tem jeito. Só vai permanecer quem se entregar com confiança nas mãos dela. E eu finalizei esta quaresma de São Miguel dizendo isso. São Miguel está reunindo os filhos de Deus dispersos. Essa é a missão dele. E ele aponta para ela. Porque agora São Miguel pega esses filhos todos dispersos e entrega nas mãos dessa mãe. Diz, mãe, são teus. Traz todos estes filhos para dentro do refúgio seguro do Imaculado Coração da Virgem Maria. Nós precisamos nos consagrar a Nossa Senhora. Eu passei 3 anos brigando comigo mesma sobre a minha vocação chamada que Deus me fazia. Eu me consagrei a Nossa Senhora e 1 mês eu estava no instituto. Porque com ela é assim. Com ela é assim. Não diz que ela foi apressadamente à região montanhosa da Judéia, né? Ela foi como? Apressadamente. Mulher, não chegou a minha hora. Não tem nada não, faça assim mesmo. Nossa Senhora tem pressa com aquilo que é plano de Deus. Eu posso estar falando com pessoas que são muito distantes de uma vida em comunhão com o Senhor. Se entregue a ela. Ela vai fazer. Ela vai fazer. Se entregue com confiança a ela e ela fará. É papel então do Arcanjo Miguel trazer estes filhos para dentro desse refúgio seguro, o Imaculado Coração da Virgem Maria. São Luís disse o quê? Foi através dela, foi por meio dela que Jesus entrou no mundo. E é por ela que ele deve reinar. É por meio dela. Jesus nos entregou a ela, não tenhamos medo, filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí os teus filhos. É ela que vai pisar a cabeça dessa serpente. É ela que vai derrotar este dragão infernal. Que hoje, inclusive, está na sua casa, na sua vida. Quantas serpentes, quantos dragões infernais. Então vamos trazer Nossa Senhora, porque ela traz o seu maior tesouro, que é o seu Filho Jesus. Ela traz o seu maior tesouro, que é o seu Filho Jesus. E veja, ela vai dizer, esta é a hora dos anjos. Nossa Senhora quer que nós clamemos que os anjos sejam enviados. Nós estamos dentro de uma batalha que é angélica. O diabo e os céus são puro espíritos. Anjos decaídos, esta é uma batalha angélica. Nós precisamos clamar os anjos do Senhor para que entrem nessa batalha. A palavra de Deus, eu precisaria de 1 mês inteiro para nós tocarmos tudo aquilo que a palavra diz sobre os anjos. E essa é mais uma insídia diabólica, fazer com que nós nos distanciemos dessa realidade, essa verdade de fé, a existência dos anjos. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 328, os anjos existem. E Nossa Senhora vem inclusive para nos ensinar a clamar os anjos. Veja quantas armas espirituais. De quantas eu preciso me valer, irmã Maria Raquel? De todas. Irmão Luiz Maria, quem fala? Se tem promessa do céu, eu estou dentro. É as 9 sextas-feiras, estou dentro. É os 5 sábados, estou dentro. É a medalha milagrosa, estou dentro. É o rosário diário, estou dentro. São as comunhões reparadoras, estou dentro. É a consagração imaculada do coração de Maria, eu estou dentro. É para clamar os anjos, eu estou dentro. Porque nossa batalha é gigante.
Eu tenho encontrado famílias extremamente cansadas. É uma batalha gigante. O inimigo, se tem uma coisa que ele é trabalhador, viu? Ele não baixa a guarda um instante. Você cochilou ali, ele encontra uma maneira de entrar. Toda hora. Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos deixar o rosário cair, nós não podemos retroceder, nós precisamos avançar. Eu digo muito, a sua presença precisa ser uma presença que incomoda o maligno. Quando você chega por essa presença de Cristo e por essa presença mariana, você repatria aquele território, ele é obrigado a sair porque ele não suporta luz. Ele não suporta luz. Ele é obrigado a se retirar. Imagina o que está acontecendo nas casas de milhares e milhões, porque nós não temos como calcular, de pessoas que levantam e seguram o rosário da Virgem Maria e diz: mãe, estou te colocando à frente do meu dia e das minhas batalhas. Estou levantando e oferecendo ao Senhor as primícias do meu dia, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. É um trabalho da graça, gente. Outro dia uma esposa testemunhava. Mandou o marido embora. Arrumou as coisas do marido e mandou embora de casa. Eu recebi esse testemunho no exército de São Miguel. Mas com o passar dos dias, rezando, ela escrevia e disse: espera aí, tem alguma coisa errada. O que é o matrimônio? E o que é família? E ela começou a rezar com isso e disse: eu estava entendendo tudo errado. Eu acabei pegando aquilo que o mundo estava me dizendo, o que é família, o que é matrimônio. E eu disse para o esposo: volta, que está errado. Volta. E recomeçaram. Isso vai minando as nossas mentes, isso vai distorcendo, isso vai... Sabe, é como você está. É como nós estamos, sabe como é que nós estamos? Dentro de uma atmosfera completamente contaminada. A atmosfera está completamente poluída. Lembra na época da pandemia? E a gente ficava de máscara e aquilo era extremamente... se contaminava com tanta facilidade. Nós estamos dentro de uma atmosfera completamente poluída. Como respirar nessa atmosfera sem se contaminar? E aqui a maravilha é quando você adora. Você cria essa cúpula. Você respira um ar diferente. Você respira ares de adoração. O que é que o Monsenhor Jonas Abib dizia? Quem não adorar, não vai aguentar. Quem não adorar, quem não rezar, não vai aguentar. Meus queridos, nós precisamos tomar uma decisão radical por Cristo. Sem concessões. Sem concessões. Tomar uma decisão radical por Cristo. E se tem alguém que vai nos levar a viver o Evangelho com radicalidade, é Nossa Senhora. É ela a escolhida. Vamos então, mais uma vez eu queria convidá-los a ficar de pé e a rezarmos então. Vamos rezar com essa oração que Nossa Senhora nos ensinou a invocar os anjos. Porque já vamos começar a nos preparar para a adoração. Vamos junto com Nossa Senhora então invocar os anjos que venham em nosso auxílio, que venham em ordem de batalha. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes, para que as vossas ordens sigam e combatam os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando-os no abismo. Quem como Deus? Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. Diz para quem está do teu lado: nós já vencemos.